Hoje quero-vos falar acerca da autoconsciência, a virtude da autoconsciência para o sujeito intelectual ideal. A propósito desta obra, O Sujeito Intelectual Ideal, tem este conceito que eu criei para ajudar as pessoas a ter mais brio no ato de pensar, por exemplo. Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Vamos lá, autoconsciência para o sujeito intelectual ideal. Como eu já falei noutros vídeos também, não é? O sujeito intelectual ideal é como se fosse um modelo, digamos assim, a ser seguido, que teria uma data de virtudes, virtudes emocionais, intelectuais, morais, por exemplo. Virtudes, por exemplo, como a humildade, a coragem, a autoconsciência, a autoestima, a autocentragem terapêutica também, digamos assim. Prudência também, por exemplo, e uma delas é, como eu já disse, a autoconsciência. Portanto, essas virtudes que no fundo ajudariam uma aproximação desse sujeito intelectual ideal, que não pressupõe a omnisciência, pressupõe, por exemplo, a melhor relação com a verdade e com a própria ignorância, com os conhecimentos no sentido geral possível. Portanto, ao aproximarmos do sujeito intelectual ideal, praticando as virtudes do mesmo, ou tentando aproximar das virtudes, uma pessoa idealiza, ou poderá idealizar nesse sujeito intelectual ideal, que seriam virtudes também universalizáveis, significa que podem ser aplicadas a toda a gente, o famoso imperativo categórico de Kant, de tal forma que a tua ação se possa tornar universal. Uma pessoa pode imaginar mais ou menos esse sujeito intelectual ideal com virtudes que seriam universalizáveis, a priori, entre aspas, poderiam ser relativamente usadas por toda a gente. Portanto, para melhorar a nossa relação com o conhecimento, precisamos de humildade, nem que seja a admissão da ignorância, o princípio da sabedoria, nem que seja para admitir a nossa ignorância. E depois procuramos colmatar as lacunas da nossa ignorância, nomeadamente a ignorância infelicitária. A ignorância causa infelicidade. Agora, quase de inspiração budista. Uma das causas da infelicidade, segundo a filosofia budista, por exemplo, do sofrimento, é a ignorância. Portanto, a autoconsciência, o desenvolvimento da virtude da autoconsciência, seria fundamental, uma das bases para uma pessoa se aproximar do sujeito intelectual ideal e poder pensar, entre aspas, da melhor forma possível, principalmente, e aqui é que está o cerne da questão, na relação com a alteridade intelectual e filosófica, o diferente, o contrário, o contraditório e o desconhecido. Principalmente envolvendo o desconforto intelectual. Porque eu já falei noutros vídeos também que é muito fácil uma pessoa desenvolver apegos intelectuais, ou apegos a determinadas teorias, ideias, ideologias, esses apegos gerarem bloqueios intelectuais e esses apegos intelectuais gerarem um conservadorismo intelectual inconsciente. E esse conservadorismo intelectual inconsciente pode criar ou estar envolvido com muitas limitações na relação com a diferença. Portanto, pode aparecer aqui uma nova proposta de verdade que pode ser muito desconfortável para mim aceitar, e eu, em vez de ficar todo contente, não é, porque posso desenvolver-me intelectualmente e consciencialmente e até felicitariamente, eu posso ter defesas, por causa do meu conservadorismo inconsciente, em relação a essa nova proposta de verdade e começar a fugir dela, porque é mais desconfortável para mim aceitar uma nova proposta de verdade do que continuar a pensar da mesma maneira, não é? Então eu posso criar defesas, posso distorcer aquilo, por exemplo, com a falácia de espantalho, como é que eu chamo o princípio de negativo, não é? A distorcer aquilo, é não a proposta de verdade, só porque ela é desconfortável intelectualmente, posso fugir dela, com o princípio de fuga, como eu já falei, ou posso tentar verdadeiramente compreender a nova proposta de verdade e mesmo que isso envolva que uma boa parte do meu sistema de crenças desabe e que eu tenha de fazer mudanças interiores, mudanças internas, mudanças do meu sistema de crenças, das minhas práticas, hábitos, tradições, e isso pode ser desconfortável para o meu ego, que é um sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, imediatista, conforto-centrista, que está formatado para o gasto menor de energia. Portanto, eu ter de fazer um esforço para pensar, para me colocar em causa, para me questionar nessa atitude filosófica perante a vida, envolve eu ter de contrariar o meu próprio ego. Porque envolve, às vezes, ter de sair da zona de conforto intelectual. Portanto, a autoconsciência, ela é fundamental por si só, para eu desenvolver o meu autoconhecimento, conhecer-me a mim próprio, nomeadamente, para eu descobrir, para eu poder desenvolver as minhas potencialidades e aproximar-me do sujeito intelectual ideal. E colmatar as minhas lacunas, colmatar e resolver, não é? E contrariar as tendências inconscientes do meu próprio ego, porque de um lado nós temos o sujeito intelectual ideal, por exemplo, e do outro lado temos o dono da razão, a figura do dono da razão, com todas as suas com todos os seus condicionamentos inconscientes. Para eu poder resolver as minhas limitações internas, eu preciso desenvolver um mínimo de autoconsciência. Porque eu só posso fazer um trabalho intelectual e filosófico sobre mim próprio se e quando ele pressupor um desenvolvimento de autoconhecimento e de autoconsciência. Portanto, a virtude, até para resolver questões inconscientes, automatismos, aquele processo todo que às vezes as pessoas vivem como autómatas, não é?
Isto é o ego que faz isso também. Como Maria vai com as outras, como o macaquinho de imitação, não é? Como em piloto automático quase. Então e isso é tudo o ego que nos faz isso aí, de forma inconsciente. É a busca do conforto imediato, é atrás do rebanho, não é? O que os outros fazem, vou fazer também. E fazer uso do próprio entendimento, ousar colocar em causa, questionar, por isso é que é importante a autocentragem terapêutica e assim, é mais confortável. Mas é o que aproxima também da figura do sujeito intelectual ideal e que me permite relacionar da melhor forma possível com a verdade, com V grande, e com as diferentes propostas de verdade que possam aparecer e podem ser desconfortáveis. Pode-me aparecer aqui uma nova proposta de verdade que poderá ser profundamente felicitária se eu adotar uma nova filosofia de vida, uma nova teoria, ideia, ideologia. E às vezes, eu, por ter um conservadorismo intelectual inconsciente e por deixar-me dominar pelo meu próprio ego, eu posso olhar para ela e ridicularizá-la. Eu posso distorcê-la, posso fugir dela porque ela, de alguma forma, mexe com o meu sistema de crença. E isso é o que faz o ego e a figura do dono da razão. Mas o que é que faria o sujeito intelectual ideal, não é? Eu costumo associar, por exemplo, as pessoas costumam usar as pessoas mais religiosas. O que é que faria Jesus Cristo naquela situação, não é? O que é que ele faria? Ele perdoaria, não é? Ele amaria? O que é que ele faria? Uma pessoa pode imaginar o que é que faria o sujeito intelectual ideal numa circunstância semelhante. Aparece uma nova proposta de verdade, provoca desconforto intelectual. O sujeito intelectual ideal, o que é que faria? Fugiria dessa nova proposta de verdade? Distorceria essa proposta de verdade para a tornar mais facilmente refutável? Ou procuraria verdadeiramente compreender essa proposta de verdade em nome do enriquecimento intelectual, consciencial, pessoal, felicitário, seja o que for, mesmo que provocasse desconforto intelectual? Claro que o sujeito intelectual ideal, digamos assim, com estas virtudes que eu criei e que eu coloquei ali, não é? Naquele modelo a ser seguido, claro que ele procuraria verdadeiramente compreender essa proposta de verdade, mesmo que ela provocasse um desconforto intelectual e obrigasse a colocar em causa o próprio sistema de crenças, as suas práticas, hábitos e tradições. Não é? Mas isso seria desconfortável. Só que é isso que faria o sujeito intelectual ideal. E é esse tipo de atitude que seria universalizável. Agora, para eu me trabalhar interiormente, para eu me trabalhar intelectualmente, para eu trabalhar consciencialmente, para eu ir colmatando as lacunas e tentando contrariar as tendências inconscientes do meu ego, eu preciso desenvolver virtude da autoconsciência. Portanto, isso pressupõe um trabalho constante de autodesenvolvimento. A ideia de uma pessoa aproximar-se do sujeito intelectual ideal é também a ideia, que tem um propósito felicitário também, é também a ideia de eu ir desenvolvendo interiormente para me ir aproximando desta figura do sujeito intelectual ideal e desta forma poder ter uma melhor relação possível, por exemplo, com a verdade, com a minha ignorância, com o conhecimento no sentido geral, com a diferença, como eu chamo a alteridade intelectual e filosófica, é o diferente, o contrário, o contraditório, o desconhecido. A ideia é nós potenciarmos as nossas capacidades, nós desenvolvemos as nossas capacidades e contrariarmos esta tendência inconsciente do nosso ego para o confortocentrismo, para o imediatismo. Porque uma nova proposta de verdade possa ser desconfortável, para o sujeito intelectual ideal é procurar verdadeiramente compreendê-la. Para a figura do dono da razão, para a pessoa que está com medo, não é? Para a pessoa para o ego muito dominante, o conforto intelectual é fugir dessa teoria, dessa ideia, dessa nova proposta de verdade, porque é mais confortável para mim. Só que nós nem sempre temos de fazer aquilo que é mais confortável para nós em termos intelectuais. Temos de aceitar, processar desconforto intelectual, sair da zona de conforto intelectual, ir para a zona de desconforto intelectual e isso permitir-nos aprender alguma coisa nova, desenvolvermos interiormente. Então a ideia do sujeito intelectual ideal, com as virtudes universalizáveis, a priori, é mesmo ajudar a pessoa num trabalho filosófico interior, num trabalho intelectual, mostrando que virtudes precisam ser praticadas e que tendências é que nós temos inconscientes do nosso próprio ego que nós precisamos estar atentos para contrariá-las. E para isso pressupõe desenvolvimento de autoconsciência. Por isso é que a virtude da autoconsciência é uma das fundamentais para o sujeito intelectual ideal. E para nos aproximarmos da figura do sujeito intelectual ideal. Através das virtudes universalizáveis, morais, intelectuais, emocionais e não só. Estão a perceber? Portanto, claro que querem compreender isto, eu sugiro a leitura do livro, sugiro que vejam outros vídeos e sugiro até que façam um curso que eu criei, totalmente online, sobre esta obra, O Sujeito Intelectual Ideal, que eu abordo todo este tipo de conceitos e aprofundo, e cada aula eu dou a cada pessoa, portanto, totalmente online. Portanto, eu tenho outras obras publicadas em formato de papel e em formato digital. Esta obra aqui é uma continuação desta aqui, do ensaio sobre individualismo intelectual terapêutico, que também publiquei seguidamente este ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade. Eu tenho quase certeza que se vocês lerem, se estudarem estes 3 livros, nunca mais olharão para as coisas da mesma maneira. Estudarem a fundo, nunca mais olharão para as coisas da mesma maneira. É o desafio que eu faço, podem ter certeza. Portanto, tenho outros livros publicados também em formato de papel e em formato digital.
com diversas plataformas online e não só, redes sociais, não é? Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok, Facebook, não sei se disse, estou em diversas plataformas, podem me seguir nessas plataformas. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, ou seja, qual for a plataforma onde estejam a ver este vídeo, que eu publico o mesmo vídeo em diversas plataformas, muitas das vezes, podem ver, podem comentar, partilhar, pôr like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Podem fazer doações também para serem mecenas deste trabalho de investigação e divulgação, que eu sou ativista para uma pedagogia da felicidade também, e ativista filosófico. Podem fazer doações para o meu IBAN e MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, estou em diversas plataformas, até para várias referências de discursos que eu criei. Também podem ir à descrição do vídeo no YouTube, por exemplo. Ou no Acerca de, no YouTube, não é? Portanto, estou em diversas plataformas, estou disponível para dar consultas a quem quiser sobre vários tipos de problemas que eu trato no meu trabalho, filosóficos, emocionais, morais, sexuais também, que eu trato muito sobre a questão da sexualidade humana. Eu mostro o lado inconsciente também da sexualidade humana. Portanto, vários livros aqui publicados. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Se acharem que este vídeo pode ser importante para alguém, enviem para essa pessoa, não é? E é sempre bom se vocês puserem like, se comentarem, se partilharem, porque é importante mesmo para dar sustentabilidade e crescimento ao meu canal. E este trabalho, no sentido geral, é um trabalho de ativismo filosófico e para uma pedagogia da felicidade, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento felicitário, consciencial e felicitário de cada pessoa, dos relacionamentos, que eu também trato essa questão de relacionamentos nesta minha obra, ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade, e da felicidade coletiva. Portanto, o objetivo é de haver um mundo mais feliz, digamos assim, mais pacífico. Mas para isso é preciso compreender o que é que se passa dentro de cada pessoa. Não é? Pronto. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.